Porque tentar controlar os pensamentos só piora tudo. Talvez você já tenha passado por isso. Em algum momento do dia, você percebe que sua mente está acelerada demais. Pensamentos se atropelam, preocupações surgem sem convite, imagens do passado e do futuro se misturam. Então você decide fazer algo a respeito. Você diz a si mesmo: preciso parar de pensar, preciso controlar minha mente. Isso não pode continuar assim. E, curiosamente, é exatamente nesse momento que tudo parece piorar. Quanto mais você tenta controlar, mais caótico fica. Quanto mais força você faz para silenciar a mente, mais barulhenta ela se torna. E isso gera frustração. Você começa a acreditar que existe algo errado com você, que outras pessoas conseguem se acalmar, mas você não. Que sua mente é indisciplinada, defeituosa, difícil demais. Mas e se o problema não estiver na mente agitada, e sim na tentativa de controlá-la? Desde cedo, aprendemos que controle é sinal de maturidade. Controlar emoções, controlar pensamentos, controlar impulsos. Isso funciona relativamente bem no mundo externo. Você controla ações, organiza horários, planeja tarefas, mas a mente interna não responde às mesmas regras. Ela não se submete à força, e quanto mais você tenta dominá-la, mais ela resiste. Observe como funciona esse mecanismo. Surge um pensamento indesejado, talvez algo negativo, repetitivo, incômodo. Imediatamente você reage. Não devia estar pensando nisso. Nesse instante, cria-se uma divisão interna. Uma parte de você observa o pensamento, outra parte tenta eliminá-lo. Essa divisão já é conflito, já é tensão. E essa tensão é sentida no corpo, na respiração, na emoção. O pensamento, que antes era apenas um movimento passageiro, agora ganha importância. Ele vira um inimigo, algo a ser combatido. E tudo aquilo que você combate tende a se fortalecer. Porque combater é dar atenção, é investir energia, é dizer, mesmo que inconscientemente, isso importa. A mente aprende rápido, ela percebe que certos pensamentos geram reação e passa a repeti-los, não porque quer te sabotar, mas porque foi condicionada a buscar atenção. O pensamento volta, você tenta controlá-lo novamente, a tensão aumenta e o ciclo se reforça. Em pouco tempo você não está apenas lidando com pensamentos, mas com a frustração de não conseguir controlá-los. Talvez você já tenha tentado técnicas, métodos, estratégias, contar pensamentos, substituí-los por outros positivos, repetir frases internas, lutar contra imagens mentais. E por um breve momento, até parece funcionar. Há um alívio temporário, mas logo a mente retorna, talvez ainda mais insistente, porque o controle nunca resolve a raiz. Ele apenas empurra o problema para debaixo do tapete. Existe uma suposição silenciosa por trás de tudo isso. A ideia de que você deveria ser capaz de controlar o que surge na mente. Mas pense com honestidade. Você escolhe seus pensamentos. Você decide conscientemente qual será o próximo pensamento que vai aparecer? Se você tentar agora escolher o próximo pensamento, perceberá algo curioso. Ele simplesmente surge, antes de qualquer decisão. Se os pensamentos surgem por conta própria, tentar controlá-los é como tentar controlar o clima. Você pode se preparar, se proteger, se adaptar. Mas não pode impedir a chuva com força de vontade. E ainda assim, insistimos em tratar a mente como algo que precisa obedecer. Essa tentativa constante de controle cria uma vigilância interna exaustiva. Você começa a se observar o tempo todo, avaliar se está pensando certo, se está sentindo certo, se está no estado mental adequado. Isso gera um estado de tensão permanente, uma sensação de nunca estar realmente em paz, porque sempre há algo a ser corrigido. O mais irônico é que quando você não tenta controlar, quando está totalmente envolvido em algo simples, caminhar, ouvir, observar,
criar, os pensamentos diminuem naturalmente. Não porque foram reprimidos, mas porque não receberam atenção. Eles não precisaram ser combatidos. Eles simplesmente perderam força. Isso mostra algo importante. O problema não são os pensamentos. O problema é a relação que você estabelece com eles. Quando você tenta controlar, você entra em luta. Quando você observa, você cria espaço. E onde há espaço, há menos conflito. A mente funciona por hábito. Ela repete padrões porque sempre funcionaram de alguma forma. Pensar deu a ela uma sensação de controle, identidade, continuidade. Quando você tenta arrancar isso à força, ela reage como qualquer sistema ameaçado, intensificando sua atividade. Não para te prejudicar, mas para sobreviver. Talvez agora você perceba que existe uma diferença sutil, mas profunda, entre controlar e perceber. Controlar é tentar mudar o que surge. Perceber é simplesmente notar. Quando você percebe um pensamento sem tentar alterá-lo, algo curioso acontece. Ele perde a urgência. Ele pode até continuar ali, mas já não domina sua atenção da mesma forma. Nesse ponto, a mente pode protestar, pode dizer, mas se eu não controlar, tudo vai sair do controle. Observe esse pensamento. Ele também é apenas um pensamento. Ele também surge e pede atenção. Ele também quer que você acredite que precisa fazer algo imediatamente. E se você não fizer nada? E se você apenas notar que esse medo surgiu? Aqui começa a virada. O momento em que você percebe que não precisa controlar para estar consciente. Que não precisa disciplinar a mente para viver com clareza. Que a clareza surge naturalmente quando você para de lutar. Isso não significa passividade. Significa inteligência mais profunda. Uma inteligência que entende quando agir e quando não interferir. Quando você para de tentar controlar os pensamentos, não acontece um caos. O que acontece é um relaxamento, um alívio, como se você largasse um peso que nem percebia que estava carregando. Os pensamentos continuam vindo, mas já não encontram tanta resistência. E sem resistência, eles não criam tanto atrito. O clímax dessa compreensão surge quando você percebe que a própria tentativa de controle era a principal fonte de sofrimento. Não os pensamentos em si, não a mente ativa, mas a guerra interna constante. A exigência de que tudo fosse diferente do que é. No momento em que essa exigência cai, algo se reorganiza por dentro. Você percebe que pode permitir que os pensamentos venham e vão, como sons ao fundo, que não precisa se identificar com eles, que não precisa expulsá-los nem segui-los, que pode existir um espaço silencioso mesmo com a mente ativa. Esse espaço não é criado, ele sempre esteve aí. Apenas estava encoberto pela luta. Talvez agora, enquanto você ouve isso, haja um instante de pausa, um pequeno intervalo entre pensamentos. Não tente segurá-lo, não tente prolongá-lo. Isso também seria controle. Apenas note. Esse notar já é presença, já é clareza. A mente pode voltar a falar. E tudo bem, ela foi condicionada a isso. O que muda é que você não entra mais automaticamente no jogo. Você não responde com tensão, você não reage com esforço, você observa. E, ao observar, algo se dissolve naturalmente. Isso não é uma técnica, não é um método, é uma mudança de relação, uma mudança sutil, mas profunda. Você deixa de tratar a mente como um inimigo a ser domado e passa a vê-la como um fenômeno a ser compreendido. E quando há compreensão, não há necessidade de controle. Se este vídeo trouxe algum insight, escreva nos comentários em quais momentos você mais tenta controlar seus pensamentos. Reconhecer esse padrão já é um passo enorme. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo novo, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que estão cansadas dessa luta interna silenciosa.
e se inscreva no canal para continuar explorando, com calma e profundidade, uma forma mais leve de viver com a mente sem precisar controlá-la.